Minha cunhada começou a tornar minha vida impossível depois que a mandei para a prisão há 5 anos, mas vou mandá-la de volta para onde veio a incriminando novamente. Ultimamente nada na minha vida parece dar certo, um problema me atinge após o outro e sinto que estou preso em uma série de eventos infelizes e acho que sei quem está por trás de tudo isso, mas não tenho certeza absoluta e é por isso que estou escrevendo isso aqui. Há muitos anos uma mulher foi para a prisão pelos crimes que cometeu, nada disso foi culpa minha, mas eu fui a principal razão pela qual ela foi pega e teve que cumprir pena, e vendo a situação atual, acho justo pensar que o fantasma do meu passado voltou para me atormentar. Meu nome é Alex, tenho 35 anos e a pessoa de quem suspeito é minha cunhada, ou melhor, minha ex-cunhada já que ela foi cortada da família. Sou felizmente casada com Alan, o irmão mais velho de Ailey, e minha vida é muito boa. Bem, era até algumas semanas atrás quando tudo isso começou. Vamos voltar algumas semanas. Era um dia normal e fui trabalhar. Lá descobri que estava recebendo comentários negativos dos clientes, o que não acontecia há muito tempo. Pensei que talvez uma pessoa não estivesse satisfeita comigo ou simplesmente quisesse arruinar meu dia. Então ignorei. Mas alguns dias depois recebi muitos comentários negativos, o que era uma loucura porque nem sequer lido muito com os clientes. Então era impossível. Meu chefe me chamou para o escritório dele e perguntou o que estava acontecendo, mas eu não tinha ideia. Felizmente meu chefe é um bom homem e trabalho com ele há anos, então ele confia em mim. Ele me disse para não me preocupar com isso, mas me avisou que parecia que alguém queria arruinar minha reputação. Isso me surpreendeu porque eu não tinha feito nada a ninguém, mas é claro, não pensei na minha cunhada imediatamente, já a tinha esquecido e mal a registrava na minha cabeça depois de tanto tempo. Então, alguns dias depois alguém invadiu meu carro. O mais louco é que não roubaram nada, apenas danificaram gravemente o carro e esvaziaram todos os pneus. Pareceu muito estranho porque nunca tinha ouvido falar de algo assim na nossa área. Os comentários negativos continuaram chegando e tive que parar de fazer qualquer coisa relacionada aos clientes. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo e ontem também não. Tudo estava indo de mal a pior, e então fui proibida de entrar no meu café favorito. Por quê? Por nada. Estava estressado e sozinho em casa uma noite tentando esquecer tudo isso, tentando me concentrar em ser feliz e adivinha o que aconteceu? Um monte de policiais invadiu a casa, arrombou a porta e apontou armas para mim. Nunca na minha vida tinha estado tão assustada. Após uma revista rápida eles me acalmaram e disseram que tinham recebido uma denúncia anônima que acabou sendo falsa. Isso foi há uma semana e foi então que comecei a pensar em Ailey. Fiz várias ligações e descobri que ela tinha saído da prisão. Na verdade, ela saiu há mais de um mês, então definitivamente, ela poderia ter feito tudo isso. Ela pode até estar planejando mais coisas, mas não tenho provas de que foi ela. Agora vou contar o que aconteceu há anos, o que a levou para a prisão e minha relação com esse assunto. Vários anos atrás, quando Alan e eu estávamos apenas começando a namorar, conheci Ailey pela primeira vez. Estávamos namorando há um ano quando ele convidou a irmã para sair conosco. Fiquei animada para conhecer alguém da família dele porque tinha certeza de que ele era o cara certo, mas também tinha medo do que a família dele poderia pensar de mim. Sou branca, enquanto meu marido é negro, e embora isso nunca tenha sido um problema para nós, sabia que a família dele poderia ter algum problema com isso. Alan me disse que ninguém na família dele tinha esposas brancas, nem mesmo namoradas de longo prazo, então vocês podem entender por que eu estava nervosa. Conhecer Ailey só piorou as coisas porque ela agiu exatamente como eu esperava que ela agisse. Desde o segundo em que nos conhecemos ela não escondeu o fato de que não gostava de mim, nem sequer tentou me conhecer. Ela deixava claro que estava me julgando, mas pelo bem do nosso relacionamento continuei tentando. Sabia que Alan e eu tínhamos um futuro juntos e estava pronta para lutar por ele. Nunca me importei com a cor da minha pele nem com a de ninguém e não ia desistir desse relacionamento só porque outros não gostavam da minha aparência. Mas não importa o que eu fizesse, nunca consegui que Ailey me aceitasse. Por alguma razão ela estava convencida de que meu relacionamento com o irmão dela seria algo ruim para ele, mas esse ódio ela só mostrava para mim, não para Alan. Na frente dele ela me tratava com normalidade, mas assim que ele não estava por perto mostrava seu lado intolerante comigo. Felizmente quando conheci a família dele eles se mostraram diferentes e mais abertos que Ailey, mas ela fez de tudo para impedir nosso casamento. Não vou contar tudo o que ela fez porque levaria um dia inteiro, mas ela tentou várias vezes causar problemas entre Alan e eu. Felizmente nada funcionou e a única coisa que recebi foi amor da família dele e dele. Nos casamos e nos mudamos para perto da casa da minha sogra. Ailey morava com os pais, e mesmo depois do meu casamento continuava tentando me prejudicar perante eles. Na maioria das vezes eu simplesmente a ignorava porque já estava cansada do joguinho dela, mas Ailey não havia desistido e então tentou algo que deu muito errado para ela. Um dia as joias caras da minha sogra simplesmente desapareceram, e por coincidência eu tinha estado na casa dela naquele dia várias vezes. Como todos os outros, exceto eu, eram da família direta. A culpa recaiu sobre mim. Não que me apontassem imediatamente, mas começaram a pensar, bem, não há mais ninguém além dela. Alan foi o único que tinha certeza absoluta de que eu não faria algo assim. Muitos membros da família até me pediam para que eu simplesmente dissesse onde as tinha escondido prometendo que não entrariam em muitos detalhes. Mas eu confrontei Ailey e a enganei para que confessasse. Obviamente gravei tudo. Eu disse para ela devolver as joias, mas ela simplesmente riu na minha cara. Quando a expus ela perdeu o controle, na verdade me atacou. Tive que ficar no hospital por 2 dias. Ela foi presa acusada de agressão e roubo e sentenciada a mais de 5 anos de prisão. Agora ela saiu e acho que quer se vingar. Então, não acho que estou errada aqui. Não gosto de acusar sem fundamentos, mas no caso da minha cunhada há muitas razões para acreditar que foi ela. Atualização.
Não sei se vocês se lembram de mim, mas há cerca de uma semana escrevi uma publicação sobre como alguém estava tentando arruinar minha vida. Eu estava supondo, embora bastante certa, que era minha cunhada, a quem mandei para a prisão há quase 5 anos. Aqueles que se lembram de mim e realmente me deram conselhos, quero agradecer. Não importa se me ajudaram ou não, sou muito grata por tantos terem tentado me ajudar. Mas aconteceram coisas nesta semana e quero contar aqui porque é um bom lugar para falar sobre essas coisas de forma anônima. Para as pessoas nos comentários que estão bravas comigo por suspeitar da minha cunhada, não sei como esperavam que eu não suspeitasse. Literalmente fui a principal razão, embora de maneira indireta porque eu não a forcei a roubar ou me atacar, pela qual Ailey passou tantos anos na prisão. Acho justo presumir que ela estava bastante chateada comigo e queria se vingar. Bem, também há o fato de que tudo começou a acontecer comigo apenas algumas semanas depois que ela foi libertada. Sim, isso não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar. Após minha publicação decidi que não havia mais ninguém que quisesse me ver sofrer tanto quanto Ailey. Então primeiro conversei com meu marido sobre o que deveríamos fazer. Ele também sabia que Ailey estava livre e que achava que ela estava por trás de tudo isso. Ele disse que estava extremamente ocupado com o trabalho e que precisava de algumas semanas para se libertar. Queria que eu esperasse para que pudéssemos procurar juntos a pessoa responsável, fosse sua irmã ou não. Ele simplesmente não queria que eu fizesse tudo isso sozinha. Bem, eu disse que não ia ficar sentado esperando uma semana enquanto alguém estava ativamente tentando arruinar minha vida. Eu disse que pelo menos ia conversar com a irmã dele, já que acreditava que ela obviamente estava envolvida em tudo isso. Ele me disse que mesmo que ela admitisse não havia nada que eu pudesse fazer. Ele disse que esperar e fazer juntos era a melhor opção que tínhamos e tive que aceitar porque ele não ia ceder. Então concordei apenas para mantê-lo contente, mas tirei um dia de folga por doença e não fui ao escritório. Enquanto meu marido ia para o trabalho, fui secretamente ver a irmã dele sem contar nada porque sabia que ele nunca me deixaria ir sozinha. Então, fui ver Ailey e não sabia o que esperar. De qualquer forma levei spray de pimenta caso ela tentasse algo. Não ia ficar afastada por medo dela. Se ela tentasse algo eu também tinha como detê-la. Não era um spray de pimenta para urso, mas um pouco disso a deteria na hora. Como não tinha como ligar para ela, simplesmente fui até a casa dela e toquei a campainha. Ela estava morando em um pequeno apartamento. Ela ficou bastante surpresa quando abriu a porta, por isso me pediu para ir embora. Eu disse que precisava conversar com ela. Ela respondeu que se eu estava ali para fazer as pazes podia esquecer. Eu perguntei por que ela faria isso com uma pessoa que ainda estava tentando me arruinar. Ela pareceu confusa, muito confusa, e então me perguntou do que diabos eu estava falando. Eu disse para ela parar de se fazer de idiota, que eu sabia que ela provavelmente tinha planejado tudo enquanto estava na prisão e que começou a executar assim que saiu. Ela simplesmente sorriu e disse que sim. No começo ela tinha planejado o que queria me fazer, planejou por um ano mais ou menos, mas depois disso a única coisa em que conseguia pensar era em sair. Ela descreveu como aquele lugar era horrível para ela e embora ainda me odiasse não tinha nenhum desejo de se vingar de mim, mas no meio da nossa conversa ela fez algo estranho. Me pediu para ficar lá dentro por um momento e fez uma ligação de 2 minutos. Não consegui ouvir com quem ela falava nem do que se tratava, mas era estranho que ela não pudesse esperar. Quando perguntei sobre isso ela disse que não precisava me dizer nada. Ela disse que não tinha tempo nem para pensar em mim ou em vingança, que já tinha o suficiente com procurar um emprego e implorar para que sua família a perdoasse. Disse que cometeu seus erros e pagou por eles, e agora só queria viver uma vida tranquila e feliz, especialmente uma em que nunca mais tivesse que me ver. Não posso negar que esse acordo também funciona para mim. Embora toda a situação com ela pareça suspeita, eu sabia que existia a possibilidade de ela negar tudo. Não ia cair na mesma coisa de novo, mas vê-la cara a cara quando mencionei era algo necessário. Não tenho certezas, mas ainda acho que é ela, só que terei que procurar uma forma melhor de obter minhas respostas. Atualização 2. Já se passaram mais de 2 semanas e as coisas não estão bem. Na verdade isso é um eufemismo. As coisas estão ruins. Deixem-me contar o que aconteceu há algumas semanas. Contei a vocês como confrontei Ailey e cheguei à conclusão de que não era ela. Bem, há algo que não contei porque na época não me pareceu importante o suficiente para incluir em uma atualização, já que a princípio não estava relacionado a isso. Enquanto voltava para casa meu carro quebrou de repente. Sou péssima quando se trata de consertar coisas assim, então não tinha ideia do que estava acontecendo. Não podia ligar para meu marido nem para nenhuma das pessoas com quem costumo contar, e nesse momento do nada um carro parou atrás de mim e de lá saiu Frank, meu ex-namorado. Ele ficou muito surpreso ao me ver e perguntou o que estava acontecendo. Frank foi meu último relacionamento antes de começar a namorar Alan. Não terminamos em bons termos nem de forma amigável, mas parecia que Frank já tinha superado tudo e estava muito feliz em me ver. Ele insistiu em me ajudar, e como não tinha outra opção aceitei. Havia outra pessoa no carro dele, o que me pareceu um pouco estranho. Essa pessoa dirigiu meu carro enquanto Frank o rebocava com o dele. Sentei-me com Frank no carro dele e ele me levou a uma oficina mecânica. Ele consertou meu carro e depois me deixou ir. Ele foi muito gentil e eu agradeci por me ajudar. Quando cheguei em casa não disse nada ao meu marido porque se contasse o que aconteceu com meu ex teria que contar que visitei a irmã dele também. Além disso, não havia nada para contar, só que ele me deu uma carona até a oficina mecânica e foi só isso. Isso acabou sendo um grande erro, que é o que me traz a esta atualização. 2 semanas se passaram e quase me esqueci de tudo isso, mas então do nada Alan me acusou de tê-lo traído. A princípio nem levei a sério porque ele confiava plenamente em mim, nunca foi do tipo ciumento, mas quando vi que ele não estava brincando perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que eu o havia enganado. Eu disse que isso não era possível, quase fiquei
Fiquei brava com ele por sequer pensar nisso. Mas então ele me disse que tinha fotos. Primeiro fotos de Frank e eu sentados juntos no carro dele bem perto. Depois fotos de nós dois parados lado a lado. Eu não podia acreditar porque ali percebi que estavam novamente tentando arruinar minha vida. Eu disse a Alan: Escuta, posso explicar? Mas ele se recusou a me ouvir. Ele disse que eu tinha passado tempo com meu ex e mentido sobre isso. E que não havia outra razão para fazer isso a não ser que eu o estivesse enganando. Ele só perguntou: Foi neste dia que você chegou tarde em casa? Eu disse que sim e expliquei tudo. Ele disse que já estava farto das minhas mentiras e me chamou de um nome que odeio. Isso me enfureceu e só piorou as coisas. Depois de uns 20 minutos discutindo, ele começou a fazer a mala. Perguntei para onde ele estava indo e ele disse que não queria me ver por um tempo. Implorei para que ele não fosse e disse que precisava dele. E ele simplesmente disse: Liga para o Frank. E depois foi embora. Não vou me fazer de vítima aqui. Deveria ter contado tudo quando aconteceu. Pensava que contar que tinha ido ver a irmã dele pioraria as coisas entre nós e acabou que foi pior não ter contado. Mas naquele momento, com minha vida como estava, não podia simplesmente ficar sentada sem fazer nada até que ele pudesse me ajudar. Mesmo assim, não quero tirar minha responsabilidade disso. Sei que errei e terei que trabalhar para resolver meu casamento, além de enfrentar toda a porcaria que estão jogando em cima de mim. Por isso continuo escrevendo, porque sei que aqui tem gente que está do meu lado e isso me dá força. Atualização 3. Espero que estejam tendo um dia incrível. Eu também, porque finalmente descobri o que está acontecendo. Ou pelo menos agora tenho uma ideia geral melhor. Essas 2 semanas me renderam muito para escrever, então vamos direto ao que aconteceu para não perder tempo. Depois da minha última atualização eu tinha certeza de que Frank estava envolvido nisso de alguma forma, porque assim que as fotos chegaram ao meu marido ele desapareceu. Não consegui contatá-lo, não consegui encontrá-lo e quando fui à oficina para obter provas de que ele havia consertado meu carro eles agiram como se não tivessem ideia de quem eu era. Eles se recusaram até a reconhecer o veículo que eles mesmos haviam reparado. Isso foi mais do que suficiente para acreditar que Frank estava metido nisso com quem quer que estivesse tentando me destruir. Cheguei a pensar por um segundo que talvez ele fosse o responsável por tudo, que Ailey não tivesse nada a ver com isso, mas não importava o quão envolvido Frank estivesse, eu sabia que ele sozinho não poderia ter planejado tudo isso, não havia como. Além disso, eu tinha certeza de que ele não me odiava o suficiente para fazer algo assim, tinha que haver alguém mais por trás de tudo isso e ele era a única pessoa que podia me dizer, ou pelo menos era o que eu pensava, porque depois de voltar da oficina de repente me lembrei da irmã de Frank, River. Não havia há anos, não tinha seu contato, mas a seguia no Instagram. Então abri minha conta antiga e enviei uma mensagem longa. Ela viu algumas horas depois e me respondeu com seu número. Liguei para ela e descobri que ela estava por perto a trabalho, então nos encontramos. Vê-la depois de tantos anos me impactou e ela riu dizendo que agora eu era uma senhora, mas a conversa ficou séria assim que contei o que estava acontecendo. Ela não podia acreditar, muito menos que seu irmão estivesse envolvido. Ela me garantiu que Frank não era inteligente o suficiente para ter feito tudo isso sozinho e então me disse algo que eu não esperava. Frank morava com ela e ela pagava a maioria de suas coisas. Depois me contou outra coisa. Frank tinha saído da cidade e disse que voltaria em algumas semanas. Isso complicou tudo. Ele era minha única esperança de convencer meu marido e descobrir a verdade. Mas então River me disse algo que mudou tudo. A única pessoa com quem Frank estava em contato constante era sua namorada. Ela não sabia muito sobre ela, nem mesmo seu nome, mas a tinha visto em fotos. Pensei que essa era uma pista boa o suficiente. Então pedi que ela me mostrasse quem era a namorada de Frank já que eu poderia falar com ela. Ela disse que tinha algumas fotos deles juntos. Acho que não preciso dizer quem é a namorada de Frank nem que a reconheci na hora. Frank estava em um relacionamento com Ailey. De repente tudo fez sentido. Depois de River me passar as fotos agradeci e fui embora. Agora não há como negar que Ailey está metida em tudo. Ela estava usando Frank para se vingar de mim enquanto fingia que não tinha nada a ver com isso. Felizmente não me deixei enganar por ela. Agora que tenho provas tentei falar com meu marido, mas ele se recusa sequer a me ouvir, então acho que terei que cuidar disso sozinha novamente. E sinceramente, acho que é melhor assim. Se Alan estivesse aqui provavelmente me pediria para não fazer o que estou pensando em fazer agora. Alguns me dirão que é justamente o que eu deveria fazer, mas se Ailey quer jogar comigo eu também vou jogar com ela. O que mais vou permitir que ela faça com a minha vida? Ela quer destruir meu trabalho, meu casamento e qualquer coisa que me importa. A única coisa que vou fazer é fazê-la se arrepender de ter se metido comigo de novo. Atualização 4. Sim, levei um mês inteiro para preparar minha vingança contra Ailey. Por isso não atualizei. Não é que eu tenha me acovardado, como disseram em alguns comentários. Não só vou mostrar a vocês que não me acovardei, mas também contar o que aconteceu com minha vingança. Liguei para meus sogros e perguntei como estava o relacionamento deles com Ailey. Eu tinha ouvido de outros familiares que eles estavam realmente reconstruindo o relacionamento com ela e só queria confirmar. Eles me disseram que Ailey tinha mudado e que estavam trabalhando aos poucos para perdoá-la. Eu disse que estava feliz por eles e que não tinha problema nenhum com isso. Meus sogros ficaram muito felizes em ouvir isso e admitiram que não me contaram antes porque tinham medo que eu ficasse brava. Depois eles me disseram que tinham convidado Ailey para uma reunião de família que seria realizada em uma semana e nesse momento soube que tinha que ir. Eu queria fazer algo, mas não tinha ideia de como fazer, e meus sogros me entregaram uma oportunidade de ouro de bandeja. Então,
Preparei tudo e uma semana depois fui ao evento familiar. Obviamente, como eu ia estar lá, meu marido não foi. Os outros membros da família, incluindo meus sogros, não sabiam dos detalhes da nossa briga, mas sabiam que algo estava acontecendo. Alan não tinha dito a ninguém que achava que eu o tinha traído. E honestamente, eu sabia que nem ele mesmo acreditava totalmente nisso, mas a essa altura eu não tinha que convencê-lo de nada. Cheguei à reunião e esperei a Ailey chegar. Depois fiquei em um canto e esperei que ela tentasse falar comigo. Eu sabia que ela não resistiria a me ver miserável porque era isso que ela queria com tudo isso. Assim que me viu, ela se aproximou e começou a agir. Fiz o meu melhor para me comportar de maneira normal, o que me fez parecer muito, muito estranha. Fiz ela acreditar que eu sabia que algo estava acontecendo, mas que não queria que ela soubesse. Eu consegui deixá-la curiosa e vocês sabem o que dizem sobre a curiosidade, embora não tenha sido o mesmo final para Ailey que para o gato. Continuei fingindo que estava tudo bem, depois saí rapidamente dizendo que tinha uma ligação, e tinha certeza de que ela me seguiria. O que ela fez? Ela ficou ouvindo escondida minha ligação e para ter certeza copiei a mensagem de voz da ligação em meu celular. Depois mencionei casualmente que já tinha todas as provas de que precisava e que depois de amanhã, porque tinha muito trabalho naquele dia, ia expô-la de novo. Fiz ela acreditar que eu tinha algo grande contra ela, algo que ela não podia permitir que eu mostrasse a todos. Durante a ligação falsa também disse onde guardava a suposta evidência na minha casa para dizer a essa pessoa imaginária que elas estavam muito seguras lá. Embora eu não me importasse com a segurança, mas sim com o contrário, queria que Ailey tivesse muito fácil para que ela fosse tentada a ir buscá-las. Eu sabia que ela não resistiria e o olhar que ela me deu durante toda a noite me confirmou que no dia seguinte ela faria algo, mas nunca imaginei que ela mesma se atreveria a invadir minha casa. Obviamente facilitei as coisas para ela porque queria que ela, ou quem quer que ela enviasse, fosse pega. Então, ela entrou na minha casa e começou a revirar minhas coisas. Ela estaria tão concentrada na busca de algo que não existia que não percebeu que a polícia tinha instalado um alarme silencioso desde que eu estava morando sozinha e ela caiu na armadilha completamente. Os policiais a detiveram e toda a família ficou completamente surpresa. Foi então que usei todas as provas que tinha, as que não eram imaginárias, para contar a todos o que estava acontecendo. A família inteira, incluindo Alan, não podia acreditar que Ailey estivesse fazendo isso de novo. Não porque não pensassem que ela poderia fazer algo assim. Ela já fez uma vez, mas que ela fizesse pela segunda vez. Ailey estava chorando, pedindo desculpas e implorando para que eu não fizesse isso com ela de novo. Eu disse que ela fez isso consigo mesma. Depois disso me recusei a falar com ela, mas a maior vingança, pelo menos na minha opinião, não foi a minha, mas o que ela recebeu de seus pais. Eles disseram que ela merecia apodrecer na prisão e pediram que ela nunca mais os contatasse, nem mesmo quando saísse de novo. Alan me pediu perdão e assim de repente minha vida voltou à ordem. Ailey voltará para a prisão e honestamente eu sentiria pena dela se ela não tivesse tentado arruinar minha vida 2 vezes. Talvez a prisão seja onde ela pertence. Ah, e Frank também não se livrou dessa. Eu não tinha planejado nada para ele, mas depois do que aconteceu contei tudo a River e ela o expulsou de casa e o cortou de sua vida assim que teve a confirmação de tudo em que ele havia se envolvido. Sinceramente, não sei se Frank fez tudo isso porque me odiava ou porque amava Ailey. Não sei se ela o manipulou ou se simplesmente se uniram pelo ódio que me tinham, mas não é como se eu me importasse. Também denunciei Frank por ser cúmplice disso. Só que foi uma falha do meu plano não incluí-lo desde o início na minha vingança, mas é algo facilmente corrigível. Algum dia contarei minha história sobre Frank, embora não seja uma história forte o suficiente para justificar o que ele fez. Atualização 5. Para aqueles que estavam curiosos sobre minha história com Frank, contarei brevemente como terminamos. Frank me traiu com várias mulheres e quando descobri com uma e depois trouxe as outras à tona terminei com ele, mas ele não aceitou nada bem e começou a me incomodar. Com o tempo ele parou de fazer isso quando percebeu que eu tinha virado a página e eu não tinha mais notícias dele há muito tempo até nosso último encontro. É só isso, não acho que fiz nada de errado a ele, deixando de lado o fato de que terminei o relacionamento porque ele foi infiel. Agora passando para minha cunhada Ailey e seu namorado Frank, temos o veredicto. Ailey deverá voltar para sua casa, a prisão, por um período de mais 13 anos. Quem diria que tentar algo contra sua antiga vítima teria esses resultados? Nem mesmo seus pais compareceram ao julgamento desta vez, eles a deixaram sozinha durante todo o processo. Só recebi atualizações do meu advogado que me contou detalhes dia após dia com as informações que conseguiu obter de seus colegas. Ailey teve vários momentos de fúria e ansiedade durante o julgamento por não suportar a ideia de ter que voltar para a prisão, mas nunca senti pena dela. Frank também foi considerado culpado por trabalhar com ela. A promotoria solicitou o registro de chamadas de Ailey e foi comprovado que no dia em que tive problemas com meu carro ela ligou para Frank e não foi uma mera coincidência que meu carro quebrasse. Sim, manipular o veículo de outra pessoa, o que poderia ter causado um acidente, também é um crime grave punido com anos de prisão. Quem diria? Frank pegou 7 anos, o número da sorte. Esperamos que essa sorte o acompanhe à prisão e que traga mais bênçãos para nós. Acho que este é o melhor final para minha história. Fazer outra publicação só mancharia este final feliz para mim, então encerro aqui. Foi um prazer compartilhar minha história com vocês.